Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, sobre o pânico do Bolsonaro lá com a situação dos kids, né, dos kids pretos. Vamos falar mais ou menos o que é, aonde se localiza e qual a possibilidade do Bolsonaro ir para a jaula sobre isso. Vamos falar também sobre essa situação aqui também, que é muito complicada, e vamos revelar de certo modo também, né, os nomes das pessoas que estão envolvidas aí, fazendo pressão, né, para o Lula escolher aí uma mulher negra, né, para uma vaga lá no STF, tá? E também, né, como o Bolsonaro se aproximou dos kids pretos, né, investigado pela Polícia Federal, e também, né, sobre a situação de Dino, né, que fez aí de certo modo uma fala e o pessoal ficou extremamente preocupado. Poxa, eu acho que isso é só uma, né, supostamente aí uma pressão para o Lula, de certo modo, ou consequentemente escolher aí escolher o Dino e tal. A gente vai falar mais sobre isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Agradeço a todos vocês. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direita e política, matéria importante demais para toda e qualquer sociedade. Bem, é o seguinte, falando sobre a situação aí do Dino, a gente vai falar de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, né? Até porque você sabe que o tempo é urge, né? Então, vamos falar aí sobre a situação do Flávio Dino, vamos falar do Bolsonaro, do Flávio Dino e também sobre a situação lá no STF, tá? Vamos começar falando primeiro aí de uma maneira rápida, de uma maneira expressa aí, que é a situação do Flávio Dino. Eu vou te explicar o que acontece aqui, qual é o perigo de tudo isso, do povo indo para cima do Flávio Dino. Ó, Dino garante que não retornará aí à política se for indicado ao STF. Seria uma decisão definitiva. Ou será, sei lá, né? Tá aqui a fala do Flávio Dino. O pessoal tá dizendo aqui o seguinte, ó, vou ler um pouco, 3 linhas aí da matéria, vou explicar para você. Apontado como favorito para assumir a cadeira aí de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, né, o ministro da Justiça, tenta esvaziar a principal crítica dos opositores à sua indicação. O que os opositores aí do Flávio Dino estão dizendo? Ó, supostamente, o que os caras estão dizendo aí? É o seguinte, ô Flávio Dino, você, de certo modo, tá aí, como é que eu posso mencionar? Tá querendo só aproveitar essa oportunidade para ser ministro do STF e aí, consequentemente, logo depois, né, que passar aí um tempo, você utilizar essa vaga para, de certo modo, receber aí uma promoção e, consequentemente, o povo gostar de você. E depois que o povo gostar de você, você ir se candidatar a presidente da República. É isso. Eu tô bebendo água aqui enquanto você dá uma força dando um like aí. Então, o pessoal tá com medo disso, né? E, né, você sabe como é que é, política, né? O Flávio Dino é um homem muito habilidoso, em especial aí com as palavras. É um cara extremamente carismático, as pessoas gostam dele e pode utilizar, consequentemente, isso a seu favor. E aí, sabe como é que é, né? O pessoal tá preocupado. Eu, particularmente, gosto muito do Flávio Dino. Espero que, né, continue fazendo um trabalho excepcional como ministro da Justiça. E, se um dia for presidente do Brasil, eu acredito que vai ser um ótimo presidente, beleza? Então, essa a preocupação do pessoal aí com o Flávio Dino. E vamos passar aí para a próxima matéria, tá? Que é realmente que tá chamando bastante atenção aí nos jornais, tá? De hoje aí do sábado. Ó, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuída aqui na matéria. Diminuir um pouco mais. Bem, matéria do Globo, tá? Em carta, 25 deputadas da base pressionam Lula por indicação de mulher negra ao Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, a matéria do Globo, e eu vou ler aí 3 linhas e vou falar para vocês. Em um grupo de 25 parlamentares que pertencem a partidos da base de apoio aí do governo, enviou nessa sexta-feira uma carta a Lula solicitando que o presidente indique uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal, tá? Aqui é o seguinte, o pessoal tá aí com essa história de dizer, o presidente Lula tem que indicar aí uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que vocês não se preocuparam com isso de pedir indicação para o Bolsonaro sobre um ministro do STF? Por que vocês não falaram com o Bolsonaro sobre isso? Por que vocês não sequer citaram sobre uma mulher negra? Não falaram sobre mulher, né? Quanto mais negra, né? Quais foram os projetos que essas deputadas, de modo geral, que querem uma pessoa negra, e olha que eu sou negro, né? Querem a todo custo uma mulher negra, né? Lá, ou um ministro negro no Supremo Tribunal Federal.
sabendo que, segundo a própria Constituição, tem que ter notável saber jurídico e reputação, né, ilibada, né, salvo engano. Reputação fantástica, sem nenhuma nota. Esses são os requisitos. Não existe esse negócio de, pessoa negra lá no STF. Não existe isso, gente. Agora, o pessoal tá fazendo essa pressão aí, quando a coisa ficar complicada, como é que vai ficar? Isso, né? Então, são situações da qual o pessoal tem que parar com isso e entender que, na minha visão, né, a indicação não é pelo fato de ser negro ou de ser branco, é de ser uma pessoa ali que vai estar, de certo modo, né, consequentemente, agindo segundo os interesses do povo brasileiro de modo geral, e essa que é a realidade, e de preferência ali também, no caso, para o presidente, que, né, que tem ali, consequentemente, uma certa coinonia com os pensamentos do presidente. É mais ou menos isso, tá? Com Bolsonaro eles não turraram, e agora com Lula tá impondo isso com todo respeito, tá? E sinceramente, espero que não tenha um outro Joaquim Barbosa lá no STF, tá? Essa que é a realidade. Então, é evidente que eu gostaria que sim, fosse uma pessoa negra, né? Mas tem que ver de acordo com a capacidade, e também tem uma série de outros fatores que eles sabem muito bem quais são, né? E não ficar nessa pegação aí no pé do Lula, né? Orientando, faz isso, faz aquilo outro, tá? Teve o Janot, que tivemos experiências péssimas, Barroso, Toffoli e dentre outros. Agora o Lula não pode escolher? O Lula escolhe quem ele quiser, na minha visão, tá? Agora falando aqui sobre a situação do Bolsonaro, e essa é a matéria, né? Como Bolsonaro se aproximou dos kids pretos aí, grupo de elite de militares investigados pelo STF, tá? Tá aqui o Bolsonaro. A aproximação de Jair Bolsonaro entre os membros aí. A aproximação entre Jair Bolsonaro e os membros do Comando de Operações Especiais do Exército, formado pelos chamados Kid Preto, já chamava a atenção da cúpula militar no governo anterior, tá? Hoje, integrantes desse grupo estão na mira da Polícia Federal por suspeitas de terem aí iniciado os ataques golpistas no dia 8. Isso aqui é uma verdadeira vergonha, se confirmado, né? Militares, né, que são pagos com o dinheiro do povo brasileiro, né, com o dinheiro do próprio país, atacando o próprio país, supostamente. Então, é uma verdadeira vergonha. É porque também tá aqui o Bolsonaro, né? Nessa situação. É difícil, gente. É muito complicado a gente acreditar que o Brasil vê uma insegurança durante esses momentos aí que nós passamos. E aí, consequentemente, agora tem mais essa. Eu espero que, né, se confirmado isso aí, os autores aí que estiveram participando desse ato sejam punidos e responsabilizados, porque só assim o Brasil vai ter paz e vai ter tranquilidade. Enquanto supostamente esses caras tiverem aí passado a mão na cabeça, mantendo a aposentadoria para a mulher do militar continuar recebendo aquela pensão e ele ficar aí recebendo dinheiro do governo, isso aí não vai parar. Porque uma das coisas que faz, uma das maneiras que faz com que o criminoso ou suposto criminoso seja inibido é a certeza da pena. Não milhões de leis, mas se tiver poucas leis, né, mas tendo punição, aí ele para. Então, se continuar nessa pegada aí, vai sempre ter esse tipo de coisa. E o Brasil precisa punir essas pessoas, porque você tem que entender o seguinte: nenhum outro país vai querer ficar investindo dinheiro em um país onde a cada uma década e meia tem golpe militar, né? Fica aí uma insegurança jurídica. Gente, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, obrigado por você estar participando do vídeo até aqui. A gente se fala na próxima oportunidade. Amanhã tem vídeo aí às 20 horas e 30 minutos. Tem vídeo também às 18 horas e 30 minutos. Eu tô contando com a sua participação. Abraço a todos vocês aqui. Quem falou, Cláudio Pereira. Obrigado. Tchau.